se você se deparasse com uma réplica exata de si mesmo? Uma pessoa que espelha cada traço seu, cada gesto seu, mas é um completo estranho? Esse momento seria ao mesmo tempo assustador e hipnotizante. Como você reagiria ao descobrir que existe outra versão sua no mundo? Para algumas das celebridades negras mais famosas, essa experiência bizarra se tornou realidade. Imagine a shock, a descrença ou talvez até a diversão de conhecer seu sósia em pessoa. Você ficaria emocionado ou apreensivo? Curioso para saber o que aconteceu em seguida? Prepare-se para mergulhar nesses encontros de cair o queixo enquanto revelamos as emoções, surpresas e semelhanças incríveis que deixaram essas 15 celebridades boquiabertas. Barack Obama. O misterioso encontro de Barack Obama antes que a história o chamasse. Em junho de 2006, na remota ilha de Boa Vista, Cabo Verde, um senador em ascensão, mas relativamente desconhecido, chamado Barack Obama, buscou uma breve fuga das pressões da vida política. Na esperança de encontrar inspiração na natureza, ele embarcou em um retiro tranquilo na ilha escassamente povoada. Ao chegar ao ponto de encontro para uma visita guiada, Obama ficou surpreso. O guia turístico, um morador local chamado José Ola, não era um guia qualquer. Ele era um espelho do próprio Obama. A semelhança era impressionante. José tinha o mesmo sorriso, os mesmos maneirismos, até a mesma postura. Enquanto os dois se olhavam, Obama ficou momentaneamente sem fala. Ao seu redor, outros turistas começaram a cochichar, com um espanto impossível de esconder. Com uma voz calorosa e confiante, José conduziu o grupo por aldeias antigas, entrelaçando histórias da rica história e cultura de Cabo Verde. No entanto, ao longo do passeio, Obama sentiu seu olhar repetidamente atraído por José. Uma mistura de curiosidade e inquietação o invadindo. Ao final do passeio, José apertou a mão de cada viajante, com seu comportamento amigável e inalterado. Ao chegar a Obama, ele sorriu com cumplicidade e disse: "Não é todo dia que você encontra alguém que poderia ser seu irmão gêmeo." Obama riu, retribuindo o aperto de mão, mas, ao se afastar, não conseguia se livrar da estranha sensação que o assombrava. De volta aos seus rios, ele contou o encontro surreal a amigos próximos, que acharam a coincidência divertida, porém bizarra. 2 anos depois, em 2008, Barack Obama foi eleito o 48º presidente dos Estados Unidos, e o mundo se voltou para ele. Enquanto isso, de volta a Cabo Verde, José Ola se viu no centro de uma fama inesperada. À medida que o rosto de Obama se tornava um dos mais conhecidos do mundo, moradores e turistas começaram a notar. José tinha uma semelhança incrível com o novo presidente dos Dios. A mídia o apelidou de sósia de Obama em Cabo Verde. E até surgiram rumores de que Obama teria considerado usar José como dublê em certos eventos comunitários, dada sua agenda presidencial exaustiva. A princípio, José achou graça da atenção, mas logo sua vida mudou. Turistas afluíram a Cabo Verde, ansiosos para conhecer o outro Obama. Embora os dois nunca mais tenham se cruzado, José Ola tornou-se uma parte duradoura da história, para sempre ligado à trajetória do primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Morgan Freeman, o misterioso sósia de Morgan Freeman nos bastidores de Hollywood. Em novembro de 2017, no set de O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos, em Los Angeles, a lenda de Hollywood Morgan Freeman entrou no set com sua característica calma e presença imponente. A equipe estava ocupada se preparando para uma cena complexa, uma que exigia uma interação hipnotizante de luzes e neblina. Um dublê havia sido contratado para ajudar a preparar a cena perfeita, garantindo que tudo estivesse perfeito antes do próprio Freeman subir ao palco. Mas, enquanto Morgan se dirigia aos bastidores, ele congelou de repente. Diante dele estava um homem estranhamente parecido com ele. Olhos afiados e observadores, um sorriso magnético, porém sutil, e um ar de autoridade serena. Era como se ele estivesse olhando para um espelho. A única diferença visível: o cabelo do homem estava trançado. Um detalhe insignificante que poderia ser facilmente escondido com uma peruca. Este sósia misterioso não era apenas um figurante aleatório. Ele era um ator, modelo e dublador profissional da Inglaterra, escolhido especificamente pela equipe para atuar como dublê de Freeman em intrincadas sequências de iluminação e encenação. Enquanto Morgan o observava atentamente, o dublê sorriu, deu um passo à frente e o cumprimentou educadamente. Por um momento, Freeman permaneceu imóvel, com o olhar se estreitando de curiosidade. Então, de repente, caiu na gargalhada.
Meu Deus. Não sei se fico orgulhoso ou perturbado. Quem te contratou para isso? Perguntou ele, balançando a cabeça. Divitator. O dublê riu, explicando como sua impressionante semelhança com Freeman lhe rendeu vários empregos ao longo dos anos. No entanto, apesar do humor da situação, Morgan, conhecido por seus altos padrões, não estava totalmente convencido. Ele lançou um desafio. Se você vai me substituir, vamos ver se consegue ser eu. Experimente esta cena agora mesmo. Mas não perca a essência de Morgan Freeman. Sem hesitar, o dublê subiu ao palco. Assim que ele falou, toda a equipe ficou em silêncio. Sua voz grave e ressonante, sua cadência comedida, o carisma natural, tudo era impecável. Por um instante, foi como se houvesse dois Morgan Freemans na sala. Até a própria lenda ficou momentaneamente atordoada. No final do dia, enquanto os dois conversavam, Morgan percebeu algo notável. Aquele homem não era apenas um sósia. Ele compartilhava o mesmo profissionalismo, a mesma paixão pela arte. Eles riram ao pensar que o público ficaria surpreso ao vê-los juntos. A fama do sósia de Morgan Freeman se espalhou rapidamente, transformando o dublê em um nome requisitado em Hollywood. Um lembrete vivo de que até mesmo lendas podem encontrar seu próprio reflexo, às vezes nos lugares mais inesperados. Steve Harvey. O encontro inacreditável de Steve Harvey com seu sósia em Family Feud. Em maio de 2015, durante um episódio especial de Family Feud em Atlanta, Geórgia, Steve Harvey vivenciou um momento tão surreal que deixou a plateia em choque. O lendário apresentador, conhecido por sua sagacidade e humor carismático, preparava-se para um confronto memorável entre duas famílias únicas, a família Harvey, com alguns de seus parentes, e a família Johnson. Mas um membro da família Johnson tornou este episódio verdadeiramente inesquecível. Quando James Johnson subiu ao palco, o queixo de Steve caiu. Diante dele estava um homem que se parecia exatamente com ele. A mesma tez morena e lisa, o bigode característico e o sorriso caloroso e contagiante. A semelhança era tão incrível que suspiros, sussurros e murmúrios de descrença se espalharam pela multidão. Sem perder um momento cômico, Steve se aproximou de James e gracejou. Ei, amiga. Não sei se tem um irmão gêmeo perdido há muito tempo, mas se tiver, é você com certeza. A plateia explodiu em gargalhadas, cativada pelo momento surreal de sósia que se desenrolava diante de seus olhos. Conforme o espetáculo prosseguia, Steve e James entregaram uma performance que fez todo mundo rir à gargalhada. Não só eram parecidos, como também seus maneirismos. Timing cômico e capacidade de envolver o público eram assustadoramente semelhantes. As brincadeiras divertidas e a química natural resultaram em um episódio inesquecível, com os fãs recorrendo às redes sociais para expressar seu espanto. Após a gravação, Steve compartilhou o encontro com seus seguidores, postando: "Hoje, conheci um irmão gêmeo que eu nunca soube que tinha. James Johnson. Este homem é a cara dele. Que experiência incrível." A história viralizou rapidamente, especialmente na comunidade negra, gerando conversas e piadas sem fim online. Embora James Johnson possa não ser o irmão gêmeo de Steve, por uma noite no Family Feud, com certeza pareceu que ele era Eddie Murphy. O encontro surreal de Eddie Murphy com seu dublê, em junho de 2024, no set de Tira da Pesada, Axel F., em Los Angeles. Eddie Murphy vivenciou um momento tão surreal que parecia saído de um filme. O lendário ator, mais uma vez assumindo o papel do detetive Axel Foley, preparava-se para uma cena de alto risco no topo de um prédio. A equipe de filmagem havia montado meticulosamente o equipamento, preparando-se para uma sequência arriscada que exigia um dublê, alguém que, por acaso, tinha uma semelhança incrível com Eddie. Enquanto Eddie estava por perto, com os olhos arregalados e ligeiramente atordoado, seu dublê se adiantou confiantemente, exibindo um sorriso educado e estendendo a mão. Eddie não conseguiu conter a gargalhada, balançando a cabeça em descrença. "Cara, já ouvi dizer que tem um irmão gêmeo perdido há muito tempo, mas nunca imaginei que alguém pudesse se parecer tanto comigo", exclamou. Com um charme natural, o dublê sorriu e brincou. "Talvez devêssemos fazer um teste de DNA." Eddie riu ainda mais alto, acenando para a equipe prosseguir com as filmagens. No entanto, durante toda a intensa sequência no telhado, ele não conseguia tirar os olhos do seu sósia. O homem se movia com agilidade e confiança, como uma versão mais jovem e enérgica de si mesmo. Quando a cena terminou, Eddie se aproximou, ainda sorrindo, mas com um respeito renovado.
Sempre tive um pouco de receio de alguém me substituindo, admitiu. Mas hoje, tenho que dizer, você é um dos melhores que já vi. Os dois compartilharam um momento genuíno, conversando sobre suas carreiras, suas vidas e as inúmeras vezes em que foram comparados a outras pessoas. Risadas ecoaram pelo set, transformando um dia estressante de filmagem em uma lembrança que nenhum dos dois esqueceria tão cedo. Em junho de 2024, no Hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, uma confusão inesperada transformou um check-up de rotina em uma história que valia a pena ser contada. Will Smith passou no hospital para um exame odontológico de rotina. Após a consulta inicial, foi encaminhado para uma radiografia de rotina dos dentes. Calmo e sereno, esperou pacientemente na sala de espera, sem saber que uma reviravolta peculiar estava prestes a acontecer. Enquanto isso, do outro lado do hospital, Shad Ellis, de 43 anos, de Bedfordshire, que passou 25 anos se apresentando em casas noturnas, casamentos e eventos corporativos como sósia de Will Smith. Estava lá para uma endoscopia estomacal devido a dores abdominais persistentes. Shad já era acostumado a ser confundido com o astro de Hollywood, mas a confusão de hoje elevaria as coisas a um nível totalmente novo. Quando duas enfermeiras saíram de suas respectivas salas de exame, uma carregando as radiografias dentárias de Will e a outra os resultados da endoscopia de Shad. Elas trocaram os documentos por engano. A estranha semelhança entre os dois homens tornou a confusão quase inevitável. Will olhou para a folha em suas mãos, franzindo as sobrancelhas em confusão. Exame estomacal? Mas eu só vim aqui para um check-up odontológico, murmurou, examinando o papel novamente. O nome nos resultados era Shad Ellis. Uma expressão de descrença cruzou seu rosto enquanto ele se dirigia à recepção para obter esclarecimentos. Ao mesmo tempo, em outra parte do hospital, Shad examinava seus próprios resultados. Que estranho. Vim fazer uma endoscopia. Por que aqui diz Will Smith? Ele ergueu uma sobrancelha antes de se dirigir também à recepção. Quis o destino que os dois finalmente se cruzassem. Pararam no mesmo instante, encarando-se como se estivessem se olhando no espelho. Will falou primeiro. Ainda perplexo? Não me diga que esta endoscopia é sua? Shad olhou para os próprios resultados e deu uma risadinha. Bem, este raio-x é definitivamente seu. Nunca imaginei que te encontraria assim. Os dois trocaram seus resultados e caíram na gargalhada diante do absurdo da situação. Enquanto conversavam, Will descobriu que Shad havia sido contratado como seu substituto para um projeto no início de 2022. Embora um conflito de agenda o tenha impedido de comparecer pessoalmente às filmagens. O encontro terminou com os dois homens apertando as mãos e saindo do hospital. Cada um com uma história inesquecível para compartilhar. Don Cheadle e Freddie Gibbs finalmente abordaram os antigos rumores sobre sósias. Em 19 de novembro de 2023, no Staples Center, em Los Angeles, um rumor de longa data foi finalmente desfeito. Após um jogo tenso entre o Los Angeles Lakers, o astro de Hollywood, Don Cheadle, saía da área VIP quando, não muito longe dali, o rapper Freddie Gibbs conversava casualmente com amigos. A multidão não pôde deixar de lançar olhares curiosos para eles. Afinal, a impressionante semelhança entre os dois era um assunto polêmico há anos. O burburinho reacendeu naquela noite quando uma transmissão do jogo identificou erroneamente Gibbs como Cheadle, alimentando mais uma rodada de especulações. Em vez de deixar a confusão se agravar, Gibbs decidiu resolver as coisas de uma vez por todas filmando um vídeo curto ali mesmo na quadra. Assim que Cheadle soube da confusão, não perdeu tempo em se juntar à torcida para acabar com a identidade trocada de uma vez por todas. No clip, agora viral, postado no 6 antigo Twitter. Gibbs começa com uma introdução divertida. Certo. Pessoal, aqui é Don Cheadle. Eu sou Freddie Gibbs. Não somos a mesma pessoa. Cheadle, sempre o comediante, assentiu antes de fazer um comentário espirituoso que os fez rir muito. Eles deixaram claro que estavam sentados em setores completamente diferentes durante o jogo, sem nenhuma conexão com o erro na transmissão. O vídeo terminou com um abraço amigável, e a troca de palavras bem-humorada arrancou aplausos da plateia ao redor. Em poucas horas, o clipe tomou conta da internet, acumulando milhões de visualizações. Os fãs inundaram os comentários com piadas, com um deles brincando. As gêmeas de Hollywood finalmente esclareceram tudo, enquanto o outro acrescentou: eu me recuso a acreditar que elas são duas pessoas diferentes. Poucos dias depois,
Cheadle abordou o incidente em um talk show, rindo enquanto dizia: "É engraçado ser confundido com um rapper como Freddie. Isso só torna tudo ainda mais divertido. Mas, sejamos claros, eu não sei fazer rap." Gibbs, que nunca perde um momento cômico, respondeu descaradamente no X: "Valeu. Tia Don, mas eu definitivamente não quero fazer um papel em Hotel Ruanda. Ainda sou jovem." E assim, uma confusão viral se transformou em um dos momentos mais engraçados e comentados entre celebridades do ano. Jay-Z. Jay-Z e a misteriosa foto do passado. Na manhã de 10 de maio de 2013, na Biblioteca Pública de Nova York, Jay-Z entrou em um espaço familiar, sua biblioteca preferida em Manhattan. Seu plano era simples: folhear alguns livros sobre música e história. Mas o destino lhe reservava algo muito mais intrigante. No Centro Schomburg de Pesquisa em Cultura Negra, uma tela gigante exibia uma fotografia em preto e branco de 1939. Um grupo de jovens estava em uma calçada do Harlem, vestidos com trajes vintage, com as expressões congeladas no tempo. Mas uma figura em particular chamou a atenção de Jay-Z. Entre elas, estava um homem que se parecia exatamente com ele. A semelhança era impressionante. O rosto, a postura, até mesmo o carisma natural pelo qual Jay-Z era conhecido. Sylvian A. Juef, a curadora que supervisionava o acervo digital da biblioteca, estava ao lado dele com um sorriso cúmplice. "Você vê?" perguntou ela. Jay-Z não respondeu de imediato. Apenas o encarou, sentindo como se a própria história tivesse ganhado vida diante dele. "Ainda não consigo acreditar", murmurou. "É como olhar para uma fotografia minha de outra vida." Uma risadinha discreta escapou dele. Embora sua expressão permanecesse pensativa, isso não pode ser apenas uma coincidência. Ele se aproximou, com os olhos fixos no homem na foto, a mente a mil com as possibilidades. Quem era essa pessoa? Que tipo de vida ele tinha vivido? E como eles podiam compartilhar uma semelhança tão impressionante? "E se esta fosse outra versão de mim?" ele sussurrou, suas palavras pairando no ar como uma pergunta sem resposta. Ou talvez, um lembrete de que tudo está conectado, passado e presente. A essa altura, outros na biblioteca já se aglomeravam, atraídos pela semelhança assustadora. Sussurros de especulação enchiam a sala, alguns tirando fotos para compartilhar online. Em poucos minutos, a biblioteca fervilhava de teorias. Viagem no tempo, parentes perdidos ou algo ainda mais misterioso. Mas, independentemente de quantas explicações fossem dadas, um fato permanecia: a fotografia era um enigma. E foi isso que o tornou tão inesquecível. Drake. Drake não tem paciência para Drakes falsos. Drake, o ícone global do hip-hop que domina a indústria musical há mais de uma década, alcançou marcos monumentais com álbuns como Nothing Was the Same, Take Care, mais recentemente, Certified Lover Boy. Sua fama vai além da música, sendo impulsionada por sua personalidade poderosa, estilo distinto e narrativa profundamente pessoal. No entanto, em outubro de 2021, uma polêmica inesperada se desenrolou em Miami. Um imitador, conhecido como Fake Drake, surgiu, ostentando um penteado e comportamento assustadoramente semelhantes aos do próprio Drizzy, o homem por trás do ato. Um nativo de Toronto de 22 anos chamado Easy, construiu uma carreira se apresentando em pequenos espaços, imitando o astro do rap com precisão quase perfeita. Mas realizar essa ilusão não foi uma tarefa fácil. As coisas tomaram um rumo dramático quando o Fake Drake se juntou a uma apresentação ao lado de Lil Wayne e Tory Lanez. Logo depois, imagens de sua apresentação viralizaram nas redes sociais, chamando a atenção do verdadeiro Drake, conhecido por sua atitude pragmática. O artista vencedor do Grammy ficou furioso. Ele emitiu um aviso severo ao Fake Drake, deixando claro que o uso de seu nome para fins fraudulentos não seria tolerado. Desde então, o Fake Drake se manteve em silêncio nas redes sociais, talvez percebendo que, quando Drake fala, é melhor ouvir. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, a lenda do automobilismo flagrada em câmera lenta. Lewis Hamilton, uma lenda da Fórmula 1, é amplamente considerado um dos pilotos mais habilidosos do mundo, com vários títulos de campeonato em seu currículo. Mas o que acontece quando alguém que se parece exatamente com ele é flagrado dirigindo em ritmo de tartaruga na rua? Conheça Neil Davis, um homem comum com uma semelhança extraordinária com Hamilton. Sua semelhança extraordinária é tão impressionante que até mesmo amigos próximos têm dificuldade em diferenciá-los. Um dia, Neil foi fotografado dirigindo devagar pela cidade e, em pouco tempo, os fãs de Hamilton entraram em frenesi,
convencidos de que tinham acabado de testemunhar o ícone do automobilismo dando uma volta tranquila. Em poucas horas, as redes sociais explodiram com as fotos de Neil, gerando milhares de comentários, pedidos de selfies e pedidos de autógrafos. Quando o próprio Hamilton soube da situação, ficou perplexo, com os olhos arregalados. Ele admitiu: no começo, pensei que fosse uma brincadeira. Quando vi a foto do Neil, senti como se estivesse sendo enganado. Mas, honestamente, ele é igualzinho a mim, do sorriso a cada pedacinho de rosto. A única diferença real? Sua velocidade. Embora Hamilton nunca tenha tido a chance de conhecer seu sósia pessoalmente, ele admitiu que toda a experiência o fascinou. Histórias como essas nos deixam maravilhados. Como duas pessoas sem parentesco podem ser tão incrivelmente parecidas? Alguns mistérios podem nunca ter respostas, mas certamente geram algumas coincidências impressionantes. Então, o que você acha desse fenômeno? Conte pra gente nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais histórias fascinantes. Queen Latifah, uma gêmea do passado, em uma tarde fria na cidade de Nova York, em 3 de março de 2018. Queen Latifah entrou casualmente em uma pequena livraria no Brooklyn, em busca de literatura clássica. Enquanto ela folheava as prateleiras, um livro chamou sua atenção. Seus olhos eram Observando Deus, de Zora Neale Hurston. A capa trazia um retrato marcante de Hurston, olhos penetrantes, um sorriso radiante e uma expressão que exalava confiança e força. Latifah congelou. Era como se estivesse olhando para o próprio reflexo em uma fotografia de décadas atrás. A semelhança era impressionante. Sem hesitar, ela comprou o livro e, ao chegar em casa, folheou-o avidamente. A narrativa poderosa do romance a cativou imediatamente. Mas o que realmente prendeu sua atenção foi o retrato no final do livro. O olhar de Zora parecia atravessar o tempo, como se sussurrasse: estamos conectados. Curiosa e intrigada, Latifah começou a pesquisar a vida de Hurston. Descobriu que Zora havia morado em Eatonville, Flórida, e fora uma escritora pioneira do renascimento do Harlem. Quanto mais descobria, mais estranhas semelhanças entre eles, não apenas na aparência, mas também na determinação feroz e na ambição artística. Sua curiosidade a levou ao Museu Zora Neale Hurston, em Eatonville. Ao entrar na sala principal de exposição, ela ficou impressionada com um retrato grande e vívido de Zora. Sem pensar, ela exclamou, sou eu ou ela? Um curador de museu próximo notou a reação de Latifah e sorriu com cumplicidade. Fascinante, não é? Disseram eles. Zora era realmente única. Mas acredito que ela ficaria emocionada em saber que alguém no século XXI se parece tanto com ela. Latifah ficou sem palavras. Uma sensação estranha, porém profunda, a invadiu. A notícia da semelhança entre elas se espalhou rapidamente pelas redes sociais, gerando entusiasmo entre os fãs. Muitos sugeriram que Queen Latifah interpretasse Zora em um filme biográfico. Questionada sobre a ideia, Latifah admitiu que a achou intrigante, embora permanecesse em dúvida se um projeto estaria em andamento. Se isso acontecesse, não seria apenas um filme, seria uma homenagem, uma prova da ideia de que, embora tenham vivido em épocas diferentes, o espírito de Zora continua vivo em mulheres como ela. A sósia de Beyoncé que está deixando os fãs de queixo caído. Beyoncé, a icônica cantora, dançarina e produtora musical, é há muito tempo um símbolo de poder e talento na indústria do entretenimento, cativando o público com álbuns no topo das paradas e performances eletrizantes. Mas imagine o choque dos fãs ao se depararem com alguém que se parecia exatamente com ela. Conheça Britney Williams, natural de Detroit, que se tornou uma sensação na internet depois que os fãs não conseguiram deixar de notar sua incrível semelhança com a Queen Beyoncé. De seus traços marcantes a seus maneirismos e expressões, Williams convenceu as pessoas de que era a irmã há muito perdida de Beyoncé. Toda vez que saía em público, era recebida por uma multidão de fãs correndo atrás dela, ávidos por fotos e autógrafos, acreditando que tinham acabado de conhecer a própria superestrela. Não era apenas a sua aparência. Cada gesto de Williams, seu sorriso radiante e sua presença inegável alimentavam ainda mais as especulações. Enquanto alguns ficaram impressionados, outros questionaram se aquela era uma imitação cuidadosamente elaborada. Independentemente do debate, uma coisa era certa. Williams deixou uma marca inesquecível, gerando um frenesi viral nas redes sociais e virando manchete na mídia. Oprah Winfrey,
O encontro inacreditável de Oprah Winfrey em seu próprio programa. Oprah Winfrey, o lendário ícone da mídia e rainha dos talk shows. Cativou milhões com o The Oprah Winfrey Show, exibido de 1986 a 2011, mas em 13 de setembro de 2017. Durante um episódio de seu programa, algo verdadeiramente surpreendente aconteceu. Um encontro que deixou Oprah e seu público incrédulos. Carol Woodall, uma mulher comum com uma história extraordinária, enfrentou os desafios mais difíceis da vida, desde ser mãe solteira até a experiência de viver em situação de rua. No entanto, sua vida tomou um rumo inesperado quando ela descobriu algo extraordinário. Ela tinha uma semelhança incrível com a própria Oprah. Durante o programa, Carol se levantou e se apresentou. Enquanto as câmeras a focalizavam, a plateia ficou boquiaberta. A semelhança era inegável. Era como se Oprah estivesse se olhando no espelho. Até mesmo Oprah, conhecida por sua postura e compostura, não conseguiu esconder seu espanto. Ela se aproximou, com os olhos cheios de curiosidade e um sorriso surpreso se formando nos lábios. Bem, olá! Devo dizer que somos incrivelmente parecidas. Oprah disse, com a voz cheia de espanto. Carol, um pouco confusa, mas orgulhosa, riu baixinho. Já ouvi pessoas dizendo isso antes, mas conhecer você pessoalmente faz parecer real. O momento gerou um burburinho eletrizante no estúdio e rapidamente se espalhou pelas plataformas de mídia. As duas mulheres, emocionadas com a experiência surreal, descreveram a sensação de serem irmãs há muito perdidas. Após esse encontro inesquecível, Oprah convidou Carol para participar de diversos eventos e aparições na televisão, abrindo um capítulo inteiramente novo em sua vida. O que começou como uma interação casual com o público se transformou em um momento transformador, provando mais uma vez que o efeito Oprah é tão mágico como sempre. A sósia viral de Rihanna está bombando nas redes sociais. Rihanna, cantora, empreendedora e ícone global da moda, cativou milhões com seus sucessos no topo das paradas e sua influência inegável na indústria do entretenimento. Mas em 2020, a internet deu uma segunda olhada quando Priscilla Beatriz, uma sensação das redes sociais de 28 anos, surpreendeu o mundo com sua semelhança incrível com a superestrela. Priscilla não apenas copiou o visual de Rihanna, como o aperfeiçoou. Da maquiagem impecável às poses impecáveis e à atitude característica. Ela personificou o ícone pop de forma tão convincente que os fãs tiveram que conferir 2 vezes. A internet foi à loucura em 17 de agosto de 2020, quando a transformação de Priscilla em Riri viralizou, exibindo imagens que a faziam parecer a irmã gêmea perdida de Rihanna. O momento atingiu novos patamares quando a própria Rihanna entrou na brincadeira. Ela repostou uma foto de Priscilla no Instagram com a legenda atrevida. Cadê o álbum? Mana? Hashtag #A9inch. Uma homenagem divertida à expectativa dos fãs por seu próximo disco. As redes sociais explodiram, e a semelhança gerou discussões acaloradas em todas as plataformas. Priscilla nunca imaginou que se tornaria sósia não oficial de Rihanna. Mas, em vez de ficar irritada, Rihanna encarou o momento com humor e elegância. A interação entre as duas virou manchete, provando mais uma vez por que Rihanna não é apenas uma estrela, mas uma lenda com uma conexão incomparável com seus fãs. Michael Bay. Jordan Michael Bay. Jordan. O sósia mais controverso de Hollywood? Michael Bay. Jordan é inegavelmente um dos atores mais proeminentes da atualidade, com atuações impactantes em sucessos de bilheteria como Creed e Pantera Negra. Com talento inegável, presença marcante na tela e charme inconfundível, ele consolidou seu lugar em Hollywood. No entanto, apesar das diferenças óbvias, Jordan é frequentemente confundido com outra celebridade famosa, Nick Cannon. Nick Cannon, um astro de televisão experiente com uma carreira próspera e relacionamentos de alto nível, incluindo seu casamento anterior com Mariah Carey, tornou-se o centro de um frenesi na internet quando um vídeo viral mostrou que ele e Jordan eram incrivelmente parecidos. A confusão atingiu novos patamares durante um grande evento de entretenimento quando Jordan subiu ao palco, deixando a plateia em estado de confusão. Os fãs explodiram de entusiasmo, sem saber se estavam diante de Cannon ou do verdadeiro Michael B. Jordan. A situação se agravou quando os participantes correram para tirar fotos e conseguir autógrafos, o que levou a segurança a intervir. Mas a polêmica não terminou aí.
Começaram a circular rumores de que Cannon teria se aproveitado deliberadamente da semelhança, supostamente tentando imitar Jordan na tentativa de reacender sua carreira de ator. A especulação só alimentou o debate em andamento, deixando os fãs divididos. Seria apenas uma coincidência inocente ou haveria algo mais por trás do drama do sósia? Kim Kardashian. Kim Kardashian encara sua sósia na passarela. Kim Kardashian, epítome de beleza, poder e riqueza, é mundialmente reconhecida por sua inegável influência. Do seu reality show de sucesso, Keeping Up with the Kardashians, as suas marcas de moda e cosméticos de sucesso. Ela está consistentemente entre as figuras mais influentes de Hollywood. Mas as coisas tomaram um rumo inesperado quando Camila Osmond, uma modelo com uma semelhança incrível com Kim, roubou os holofotes. Com sua pele bronzeada, olhos marcantes e escolhas de moda ousadas, Osmond enganava facilmente até os fãs mais dedicados de Kim. Sua presença nas redes sociais, onde frequentemente compartilha imagens cativantes, só alimentou ainda mais a ilusão. A intriga atingiu novos patamares quando Kim e Camila compareceram a um grande evento de moda, deixando a plateia em choque com suas aparências quase idênticas. Quando Kim avistou sua sósia, ficou visivelmente surpresa, mas não perturbada. Em vez disso, ela abraçou o momento com risadas, enquanto Osmond imitava seus gestos de forma brincalhona, transformando o encontro inesperado em um espetáculo inesquecível.